Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez continuando a nossa leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse em forma cronológica, em ordem de acontecimentos. E estamos em Isaías, na leitura de Isaías, no dia 112, 113, não me recordo agora, mas como tem sido bom tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses poucos dias, E eu queria já convidar você já se livrar das distrações, Deixa nada te atrapalhar durante esse momento. Importa que o Senhor cresça em nós e que nós diminuamos. Então, o que é mais importante? O Senhor. O Senhor é mais importante do que tudo e a palavra dele é aquilo que ele tem para derramar sobre nós. Então, eu queria pedir para você se livre das distrações e foque somente naquilo que o Senhor vai falar com você nesse dia. Amém? Vamos já começar se preparando aí, Pegando seu papelzinho, sua caneta, se livrando das questões aí, tudo que puder atrapalhar você, tira de perto e aí você se foca totalmente naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Pedimos ao Senhor, fala conosco. Pedimos ao Senhor, abra o nosso coração. Pedimos ao Senhor, venha e derrame sobre nós aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, juntos desfrutar da palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? A voz já está um pouquinho melhor, Então hoje vai ser mais fácil. Isaías, capítulo 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia que o Senhor lhes der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre vocês foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim, opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos, com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações, com peregrinações implacáveis. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegraram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Seol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar, por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som de suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação. A seu respeito responderam: é este o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou as cidades e não deixou os seus prisioneiros que voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honestamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos, que foram
feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la como a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nos montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e do seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, os necessitados descansarão em segurança, mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ele matará os seus sobreviventes. Lamentem, ó porta, clamem, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou das suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Isaías capítulo 15, advertência contra Moabe. Assim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou airada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo de Didom, os seus altares idólatras para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas, e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas. Todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleá clamam, até Jaz e as suas vozes são ouvidas. Por isso, os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglate Celícia. Sobem pelo caminho de Luite, caminham chorando pela estrada de Oronaim, levantando clamor em face da destruição. Porque as águas de Ninrim secaram-se, e a pastagem secou-se, e a vegetação morreu. Todo verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação até Eglim, até Ber-Elim, ainda que as águas de Didom estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Didom, um leão sobre o fugitivo de Moabe e sobre aqueles que pertencem na terra. Enviem cordeiros como tributo ao governante. Isaías capítulo 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião. Como as aves perdidas, lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe. Nos lugares de pastagem, Arnon dá conselho e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite, em pleno meio-dia.
e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo contra um destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição acabará, o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem, se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe e da sua arrogância exagerada e de todo o orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Arasete. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jassar, e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalham-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jassar chora, por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais gritos de alegria por seus frutos e por sua colheita. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao meu santuário, nada conseguirá. Essas palavras o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Esse finalzinho aqui também a gente vai encontrar em Jeremias, mas a gente vai ler, tá bom? Jeremias 48, a partir do versículo 29 até o 36. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância e do seu orgulho e soberba, e do seu espírito e superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres, chorarei por vocês, mais do que choro por Jassar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jassar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleá e Jaz, desde Zoar até Oranaim, e Eglat e Cilícia, pois até as águas de Nirim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso, meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi. Isaías, capítulo 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espalhará. Efraim deixará de ser fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanha os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira.
Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obras de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem, as façam crescer, e de manhã florescer. Contudo, não haverá colheita, no dia da tristeza e do mal irremediável. Ah, o bramido das suas numerosas nações bramam como o mar. Ah, o rugido dos povos rugem como as águas impetuosas. Embora os povos rujam como as ondas encapeladas, quando eles os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como a palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino. Antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Isaías, capítulo 18. Ai da terra do zumbido dos insetos, ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar, e em barcos papiros sobre as águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês verão, e quando soar a trombeta, vocês ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho, e no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira, retirará os ramos longos, serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cujas terras é dividida por rios. As dádivas são trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 19. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, e os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Um rei feroz dominará sobre ele. Anunciará o soberano, o Senhor dos Exércitos. As águas do rio vão secar. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na sua própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se secará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes nas águas desanimarão.
Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo o que faz, como cambaleiam o bêbado, em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor, no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia eles saberão quem é o Senhor, e a ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Isaías, capítulo 20. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Amém? E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua a nossa leitura. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.